Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Damos início agora à sessão das 14 horas do dia 23 de fevereiro de 2021, da turma 3402. Nós temos uma preferência, só que a gente vai ter que ter uma substituição, então a gente vai aguardar um pouquinho. Os itens 39, 40 e 41, a gente vai aguardar até a liberação da conselheira que vai substituir a conselheira Maísa. Então vamos para outra preferência, que é o item 44, FedEx, Brasil, Logística e Transporte, relatoria Silvio Renan. Eu peço o apoio a convidar a doutora Larissa Raquel de Stefano a ingressar na sala. Porque hoje eu estou trabalhando, hein? Ok. Só dá Renan, mas falta de debate, que é isso, né, meu cara? Item 44 da pauta, doutora Larissa Raquel, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no site. Renan, a gravação está dando certo aí, né? Eu ainda não testei, não, para falar a verdade. Eu não vi se a da manhã funcionou, não. Mas eu estou gravando. Se vai ficar bom A Cíntia ou não... também, né, Cíntia? Boa tarde. Boa tarde, doutora Larissa. Tudo bom? Tudo bom? Isso, agora sim, a imagem. Agora sim. Seja bem-vinda à nossa turma. Julgaremos agora o item 44 da pauta, FedEx, Brasil, Logística e Transporte, de relatoria do conselheiro Silvio Renan. Ele fará a leitura do seu relatório e depois eu concedo a palavra à senhora por 15 minutos. Renan, você tem a palavra? Em julgamento, processo administrativo decorrente da apresentação de decomp relativa a crédito judicial, reconhecido nos autos da ação ordinária, final 26.2. Foi transitado em julgado em agosto de 2005, referente àquele tema já conhecido colegiado em constitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449 de 88. Como se extrai dos autos, o crédito foi habilitado e a autoridade administrativa emitiu informação fiscal no bojo do processo administrativo final 2008-62, com a realização dos cálculos do valor de crédito reconhecido na ação judicial. Com base na informação fiscal, nos presentes autos, foi emitido despacho decisório, reconhecendo parcialmente o crédito declarado em função de diferenças apuradas na realização do cálculo. Além das divergências no valor em si que foi apurado pelo auditor fiscal, foi constatado também que os créditos foram utilizados em desacordo com a decisão judicial. É que a decisão judicial previa a utilização de crédito de PIS com débito de PIS, e o contribuinte utilizou esse crédito para compensação também de débitos de COFINS e imposto de renda. Então, além da diferença do valor, esse era o motivo pela não homologação de parte das compensações. Na manifestação de inconformidade, foi questionado somente os cálculos efetuados pela fiscalização e teve julgamento desfavorável, consta a transcrição da ementa no voto. Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao CARF informando a princípio sua desistência parcial, a existência de parcelamento, no processo administrativo, em relação ao valor do crédito indeferido pela autoridade administrativa em função das divergências de cálculo. Em síntese, o contribuinte está falando, olha, aquilo que o fiscal apurou a menor de valor, eu estou aqui parcelando e estou apresentando a desistência. No mérito do seu recurso voluntário, defendeu que, em que pese a decisão judicial ter determinado a compensação de crédito de PIS com débitos de PIS, a Lei 9.430 de 96 permitiu que os créditos decorrentes de ações judiciais pudessem ser compensados com débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB. Portanto, deveriam as compensações ser homologadas no limite do crédito reconhecido pelo fisco. Esse processo ele já foi pautado em fevereiro de 2018. A diligência que foi realizada nesse processo, embaixo, foi para promover a separação, né, do crédito tributário parcelado e para fazer verificações quanto são 4 itens que estão descritos, né, discriminar quais créditos tributários foram parcelados, enfim, alguns detalhes relativos à compensação.
Resposta à diligência, a unidade de origem juntou aos autos termo de transferência de crédito tributário para o parcelamento, bem como trouxe esclarecimentos relativos às compensações efetuadas, destacando que, após a utilização do crédito nas compensações homologadas, restou saldo favorável ao contribuinte de pouco mais de R$ 198 mil, atualizado para janeiro de 96. Em sede de manifestação relativa à diligência, o contribuinte, em síntese, ressaltou que parcelou, falou novamente do parcelamento dessa divergência de cálculo, e que esse saldo de 198 mil, que foi destacado pela Receita como um saldo de crédito apresentado, ele deveria ter sido atualizado já para a data da compensação, para que fosse viabilizada a análise do CAF. Enfim, é uma mera data da atualização, não há divergência em si. Foram, então, os autos enviados ao CAF para julgamento, e esse é o relatório. Ok, Renan. Doutora, são 14 horas e 12 minutos, a senhora tem a palavra por 15 minutos. Ótimo, obrigada. Só um segundo. Boa tarde, senhores conselheiros. Venho aqui hoje, então, na qualidade de advogada da empresa FedEx, fazer uma breve explanação sobre o caso sob análise, que já foi muito bem resumido no relatório. O caso ele se refere a um pedido de compensação de crédito de PIS reconhecido em sentença transitada em julgado, e que foi compensado com débitos de PIS, COFINS e imposto de renda. Então, o despacho decisório colocou parcialmente a compensação, sob a alegação de que, primeiro, o crédito ele seria menor do que havia sido informado pela empresa no PEDCOMP, e segundo, porque a empresa teria compensado com débitos de PIS, COFINS e imposto de renda que não teriam sido reconhecidos em sentença transitada em julgado. Antes do julgamento do recurso voluntário, que encontra sob análise, a empresa ela parcelou parte dos débitos, então remanescendo a discussão apenas com relação ao valor reconhecido do crédito pela Receita Federal. Então a discussão com relação à suficiência do crédito, ela resultou superada por conta da inclusão de parte dos débitos no parcelamento. E hoje a única discussão objeto do recurso voluntário é com relação à possibilidade de compensação desse crédito de PIS com outros débitos que não apenas o de PIS. Então, compensação com débitos de COFINS e imposto de renda. Conforme já informado, na sentença transitada em julgado, havia sim uma limitação, né, para compensação apenas com débitos de PIS, mas fato é que na época em que foi feita essa compensação, que é em 2009, já vigorava a nova redação do artigo 74 da Lei 9.430, que permitia a compensação com todos os débitos administrados pela Receita Federal, e não apenas com débitos da mesma espécie. Então, por essa razão, a empresa entende que sim, poderia ser compensado esses débitos de PIS, de COFINS e de imposto de renda deveriam ser cancelados. Não bastasse esse artigo 74, recentemente foi editada a súmula 152 desse Conselho de Contribuintes, que trata justamente sobre a lei que deve ser observada para compensação, que seria a lei vigente na época do encontro de contas. Toma aqui a liberdade para ler a súmula 152 do ano passado, que trata: os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado, que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização. Conforme se pode perceber, então, essa súmula ela vai ao encontro da nova redação da Lei 9.430 e também aos PEDCOMPs feitos pela empresa em 2009, com esses débitos de COFINS e imposto de renda. Por essa razão, venho aqui hoje reiterar o pedido do recurso voluntário para que seja dado provimento e cancelado esses débitos, não apenas de PIS, os débitos já foram cancelados no despacho decisório, mas também de COFINS e imposto de renda.
Era o que eu tinha que expor. Agradeço a todos pela atenção. Ok, doutora Larissa, obrigado. Renan, até a palavra. Obrigado, presidente. Assim, a tempestividade já estou apreciada, enfim, o recurso é admissível, tá, pelo conhecimento, só que trago que o próprio conhecimento desse recurso voluntário, ele merece alguns destaques, como passo a explicar. O que eu vou tratar nessa questão do conhecimento? Como eu expus em relatório, a manifestação do contribuinte em primeira instância envolveu unicamente as questões de valores, o cálculo do crédito a ser reconhecido pela Receita Federal. Agora, em recurso voluntário, o contribuinte abandona essa discussão relativa ao crédito, faz o parcelamento, inclusive, reconhecendo a desistência, e foca a sua argumentação justamente no outro motivo do indeferimento da decisão, que é justamente a possibilidade de compensação de créditos de PIS com outros tributos. No mérito, não há dúvidas, a patrona, e eu inclusive trago em meu relatório, a súmula CAF 152 no AU, que se discutia de observância obrigatória pelo Conselho. O que eu entendo que deve ser discutido aqui é se caberia ou não a apreciação de ofício como eu vou trazer aqui, do ato administrativo não ter observado a lei vigente à época da compensação. Como bem observado, já as compensações foram realizadas no ano de 2009. E é justamente essa questão da possibilidade do conhecimento de ofício, e se possível conhecimento de ofício, portanto, também possível superar a preclusão. Se isso for possível, a gente dará provimento ao mérito, que é como passo a explicar. Eu vou começar a ler o voto, onde tem, na página 4, onde começa por pois bem. Tá? Pois bem, como se percebe, o primeiro ponto a se discutir é a possibilidade de apreciação do argumento defendido em sede de recurso voluntário ou a declaração de sua preclusão nos termos do decreto 70235. Em verdade, na apreciação do conhecimento, de forma inseparável é realizada a apreciação do próprio mérito processual, como passo a explicar. A não observância da lei vigente à época da prática do ato administrativo consiste em claro vício do ato, passível de conhecimento de ofício pelo julgador ou mesmo de revisão pela autoridade administrativa. A aplicação da lei vigente à data da compensação foi, inclusive, objeto de julgamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo no RESP 1.164.452-MG. A observância também é obrigatória por este Conselho Administrativo. Na data da apresentação da DECOMP, já vigia a Lei 9.430 de 96, alterada pela Lei 10.637 de 2002, que trazia expressa previsão da possibilidade de compensação do crédito objeto de decisão judicial com quaisquer tributos administrados pela RFB, como abaixo se transcreve. Ora, o ato administrativo contém claro vício material passivo de anulação de ofício por este colegiado, motivo pelo qual resta superada eventual preclusão relativa ao tema. Esta turma ordinária, guardadas as particularidades de cada caso concreto, já se posicionou nesse sentido, quando reconheceu que os vícios materiais ou formais do ato administrativo constituem matéria de ordem pública nos termos da ementa que segue. É um acórdão dessa turma da conselheira Maria, que falava justamente na ementa que vício formal material é reconhecido como matéria de ordem pública, possibilidade do reconhecimento de ofício. Tá? Ora, se a lei vigente à época previa a possibilidade de compensação com quaisquer tributos administrados pela RFB, qual o motivo da não homologação da compensação? Trago que no mérito foi justamente a decisão da autoridade fiscal pela necessidade de observar a decisão judicial. Ocorre que esse posicionamento da autoridade fiscal, em verdade, ela vai contra até mesmo o posicionamento da própria Receita Federal, por meio da solução de consulta DISIT 244 de 2003, solução de divergência 2 de 2010 e solução de consulta COSIT 29 de 2016. Todas elas caminham no sentido de que deve ser observada a legislação vigente a data da apresentação da DECOMP. Então, ainda que a decisão judicial tenha falado em compensação de mesma espécies, é necessário que a autoridade administrativa observe a legislação vigente no momento da prática do ato administrativo. Em que pese, já passando essa parte da transcrição das soluções de consulta, tá? Em que pese a ausência desse auto inteiro da decisão judicial de primeira instância, o contribuinte traz diversas decisões, mas a decisão da primeira instância eu não consegui encontrar no auto.
Ainda assim, resta clara a coincidência do caso concreto ao previsto na jurisprudência e atos interpretativos expostos. Afinal, não cabe ao fisco negar um direito conferido aos demais contribuintes em virtude da legislação superveniente. Seria puni-lo indevidamente pelo seu êxito na via judicial. Compartilho do entendimento exposto no Acórdão 3401007002, relatoria do conselheiro Lázaro Soares, que, apesar de negar por outros motivos, fez justamente esse raciocínio, né, da possibilidade, da necessidade de aplicação da legislação vigente. Nesse sentido, é o disposto pela súmula CARF 152, de observância obrigatória por esse Conselho. Vou poupá-los da leitura, visto que a patrona já realizou. Não resta dúvida, no entanto, entretanto, quanto à necessidade do conhecimento do recurso voluntário por tratar-se de matéria de ordem pública, esse é o primeiro ponto, e também quanto à legalidade das compensações declaradas pelo contribuinte de diferentes espécies por meio das DECOMP, que as numerações estão aí expostas no voto. Via de regra, ao decidir pela nulidade de decisões, retornam-se os autos à unidade de origem competente para a apuração da certeza e liquidez do crédito. Entretanto, o crédito já foi apurado no despacho decisório, sendo inclusive constatada a existência de saldo credor a ser utilizado nas compensações. A partir desse ponto, ultrapassadas as discussões quanto ao conhecimento e mérito do recurso relativo à compensação com tributos de diferentes espécies, resta apreciar o litígio referente à certeza e liquidez do crédito alegado. Para maior clareza, segue planilha constante do despacho decisório. Então, essa planilha aí são as diversas compensações realizadas pelo contribuinte, em que a gente vê algumas que estão completamente homologadas, que são justamente as de PIS, e as que são não homologadas são as de tributos diferentes, COFINS e RRF. O valor reconhecido pela autoridade fiscal não seria suficiente para compensar todas essas DECOMPs. Então, o contribuinte fez o parcelamento justamente da diferença não reconhecida pela autoridade fiscal, que é o que eu trago mais abaixo, da transcrição do termo de transferência do crédito tributário. O contribuinte parcelou o valor de R$ 1.834.000 e um pouco mais. A transferência do crédito tributário para o processo de parcelamento foi comprovado pela unidade de origem em cumprimento da resolução desse colegiado, tendo ainda a delegacia de Recife destacada em relatório. Fez diversas constatações relativas à DECOMP e, por fim, que é o que eu trago negritado, constatou que existe o saldo favorável do contribuinte, mais de R$ 198 mil. Recorrente em sua manifestação relativa à diligência, além de reiterar os termos do recurso voluntário, cuidou de detalhar as compensações ainda em litígio nesse processo administrativo, ressaltando que somente não desistiu da parte relativa ao valor de crédito já reconhecido pela autoridade administrativa no momento da emissão do despacho decisório, como se recorta da folha 260. Então, está aí justamente o que restou em litígio, que é o exato valor que o auditor fiscal teria reconhecido em despacho decisório. Ocorre que, segundo o contribuinte, o valor do saldo de crédito escrito em diligência foi atualizado somente para janeiro de 2016, o que poderia prejudicar a análise do CARF sobre a suficiência do crédito para as compensações em litígio. Em síntese, a recorrente não traz nem recurso voluntário, nem manifestação relativa à diligência, qualquer inconformidade relativa ao cálculo em si do direito creditório, apenas um eventual prejuízo à apreciação do CARF em virtude do saldo ter sido informado somente atualizado até 96. Pois bem, o saldo de crédito é o informado no despacho decisório, deduzido dos valores já utilizados em compensação, que corresponde justamente ao valor informado no relatório de diligência, a ser compensado com os débitos remanescentes das DECOMPs que o contribuinte citou. Destacando que nesta última permanece apenas o débito que não foi objeto de parcelamento, valor de R$ 162 mil. Porque essa última compensação era aquela de R$ 1.900.000, mas o contribuinte parcelou R$ 1.800.000. Em que pese a liquidação do acordo mediante o encontro de contas caber à unidade de origem, através da utilização dos sistemas de apoio, está claro nos autos a suficiência do crédito para a compensação dos débitos restantes, mesmo as compensações sendo realizadas em meses diferentes. Eu faço apenas em nota de rodapé a atualização, porque o contribuinte falou especificamente em realização da atualização até 96. Então, eu realizei a atualização para setembro de 2009, que é a primeira compensação, é a primeira data focal, e vi que nessa data já seria plenamente suficiente a realização das compensações. Então, por tudo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Ok. Alguém precisa de algum esclarecimento? Podemos ir para o voto. Então, Pedro Bispo.
Eu acompanho o relator. Maísa, Eu acompanho. Cíntia, Acompanho. Lara, Acompanho. Renata, Acompanho. Thaís. Com o relator. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Sustentação oral, patrona do contribuinte, doutora Larissa Raquel de Stefano, OAB São Paulo, 305.598. Obrigado, doutora Larissa. Até a próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde. Pronto, agora vamos para a ordem normal, que a gente ainda não tem a liberação da Sabrina. Deixa eu ver se não tem, deixa eu confirmar aqui. Ainda não. Então vamos para o item 37 da pauta, SIACS Comércio de Petróleo, relatoria do conselheiro Pedro. Vamos lá, Pedro. Deixa eu pegar ele aqui. Tudo bem, né? Ligado, né? Tudo bem, relator os fatos, adota o relatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. Trata o processo de pedido de restituição apresentado em 25 de 4 de 2008, no valor de 2 milhões e tanto, constando como motivo referente à restituição de crédito do PIS e COFINS no período de agosto de 2004 a março de 2008, sobre aquisições de álcool anidro utilizados como insumo na produção de combustíveis gasolina C, conforme disposto no artigo 3º, inciso 2 da Lei 10.637 de 2002 e 10.833/2003. Em 7 de 5 de 2008, a Delegacia da Receita Federal em Maringá, ao analisar o pleito, emitiu o despacho decisório de folhas tais, indeferiu o pedido de restituição por falta de previsão legal, uma vez que a linha A, o inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002 e da Lei 10.833 de 2003, não deixa margem a dúvida quanto à vedação do creditamento em relação a aquisições de álcool para fins carburantes para revenda, reforçando os efeitos da sua exclusão no regime da não cumulatividade. Cientificado em 12 de 5 de 2008, a interessada ingressou com manifestação de conformidade de folhas tais, argumentando que, a partir da edição da Lei 10.637 e da 10.833, o PIS e a COFINS passaram ao regime geral de não cumulatividade, garantindo ao contribuinte o direito de descontar créditos calculados nas operações anteriores sobre bens adquiridos para revenda e insumo utilizado na produção ou fabricação de produtos destinados à venda, porém, sobre as aquisições de combustíveis, as contribuições passaram a ser recolhidas monofasicamente, com alíquotas especiais da Lei 9.718/2 de 98, haja vista que a receita sobre revenda encontra-se sujeita a alíquota zero. Diz que, diante disso, os distribuidores de combustíveis eram impedidos de descontar créditos calculados sobre os bens adquiridos para revenda, como gasolina e óleo diesel, que se encontravam submetidos à incidência monofásica. Mas, com a Lei 10.865/2004, retirando o inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 10.833 de 2003, a proibição de creditamento das contribuições recolhidas de forma concentrada, monofásica, foi alterada, restringindo a vedação exclusivamente para operações de revenda de álcool hidratado. Daí que os insumos referentes ao álcool anidro, utilizados na produção ou fabricação de combustíveis, passaram a ser descontados sobre os bens adquiridos para revenda, no inciso 2 da linha A do artigo 3º da Lei 10.833/2003. A 2 em sequência, que a restrição de creditamento refere-se aos produtos adquiridos para revenda, sendo que o álcool anidro não é revendido, mas utilizado como insumo, componente misturado na gasolina A, para a produção de um novo produto, a gasolina C, e que a única exigência do abatimento dos créditos é que os produtos adquiridos tenham sido onerados na etapa anterior, bem como a revenda também o seja, como acontece no caso do álcool anidro e da gasolina A, conforme artigo 5º e 4º, respectivamente, da Lei 9.718/98. Conclui que, embora a gasolina C encontrasse sujeita a alíquota zero, a Lei 9.990/2000 e MP 258/35 de 2001,
no artigo 42, não há óbice para acreditamento, não só diante da efetiva incidência contributiva da etapa anterior, mas porque o artigo 17 da Lei 11.033/2004 veio ratificar e assegurar o princípio da não cumulatividade sobre a aquisição do respectivo insumo. Por fim, resume que a gasolina A adquirida na sua condição de distribuidora, embora sofra incidência monofósica cumulativa, onde as contribuições são recolhidas pela refinaria, não exclui o direito de creditamento sobre as aquisições de álcool anidro utilizado como insumo, indispensável na fabricação da gasolina C, produzida para revenda, encontrando-se no âmbito da não cumulatividade, Lei 10.865/2004, que modificou o inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 1º, e artigo 3º, inciso 2 da Lei 10.833/2003, deixando de fora tão somente as operações com álcool hidratado, que sofrem incidência cumulativa exclusivamente. Ato contínuo da RJ Curitiba, Paraná, julgou a manifestação de conformidade contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir está escrito. Então, foi negado o provimento. Foi considerado improcedente a manifestação de conformidade. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente depois do presente recurso voluntário petindo a reforma do acordo. Este recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. É o relatório. Então, vou passar ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Trata o processo de pretensão da recorrente em ver restituídos os valores de PIS e COFINS do período de agosto de 2004 a março de 2008, incidente na aquisição de álcool anidro, supostamente utilizado como insumo na produção de combustíveis, gasolina tipo C. A recorrente dedica-se à aquisição e comercialização de combustíveis, em geral, especialmente gasolina C. Dessa forma, adquire obrigatoriamente álcool anidro, o qual, adicionado à gasolina A, obtém a gasolina C, destinada à revenda. Em sua defesa, sustenta que possui o direito de crédito sobre as aquisições de álcool anidro adicionado à gasolina, de acordo com as disposições contidas no artigo 3º, inciso 2 da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003. Haja vista tratar-se de insumo na produção da gasolina C. Desde a emenda constitucional 42/2003, que introduziu ao artigo 195, o parágrafo 12, por meio das leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o PIS e a COFINS passaram ao regime geral da não cumulatividade, instituindo o direito do contribuinte de descontar créditos calculados nas operações anteriores sobre aquisições de insumos utilizados na produção ou fabricação de produtos, os quais, posteriormente, são destinados à revenda. Deixa eu só botar. Esclareceu ainda que o álcool anidro é utilizado como matéria-prima, o qual não é revendido, mas insumido em processo de mistura, resultando na gasolina C, transformada e acabada para o consumo dos veículos em geral. Uma vez que, na posição de distribuidor recorrente, utiliza o álcool anidro como insumo na produção da gasolina C, não há revenda posterior. Assim, além do álcool anidro ser matéria-prima intermediária na produção da gasolina C, passou a sofrer incidência não cumulativa após as alterações promovidas pela Lei 10.865/2004 ao artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 4º, daquelas leis originais citadas. Isso porque o dispositivo citado alterou substancialmente as disposições do artigo 1º da Lei 10.833, retirando do inciso 4º do parágrafo 3º a proibição de creditamento das contribuições recolhidas de forma concentrada, monofásica, restringida à vedação exclusivamente para a operação de revenda de álcool hidratado. O seu direito teria sido ratificado pela Lei 11.033/2004 e artigo 17, medida provisória 413/2008, de artigo 14. Como se observa, pleiteia recorrente vê reconhecido seu direito creditório sobre as aquisições de álcool anidro para fins carburantes sob o fundamento de a vedação do aproveitamento de crédito constante. No artigo 3º, inciso 1, a linha A da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se apenas quando de sua aquisição para revenda, o que não seria o seu caso, uma vez que o álcool anidro, por ela adquirido, seria, na verdade, insumo a ser utilizado na industrialização da gasolina A, para sua transformação na gasolina C.
Como se sabe, a tributação das contribuições nesse ramo de atividade de combustíveis se dá na forma de tributação concentrada, aquela na qual as alíquotas são diferenciadas. No caso da gasolina, a referida concentração foi fixada na refinaria de petróleo. Já com relação ao álcool, diferentemente, a administração tributária não optou por fixar a concentração nas diversas destilarias fabricantes, mas sim nas distribuidoras de álcool. Por força de vedação legal, no período abrangido pelo pedido de restituição, as aquisições feitas por distribuidor de álcool anidro para adição à gasolina C não geravam direito a crédito a ser descontado das contribuições para o PIS e COFINS na revenda, nos termos da linha A e B do inciso 1, artigo 3º da Lei 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, e inciso 2 do artigo 42 da MP 250-35 de 2001. Isso aí eu reproduzo aqui. Esses dispositivos. Um negrito aí. Como se percebe, o texto legal era expresso quanto à impossibilidade de tomada de crédito na aquisição de álcool para fins carburantes, como é o caso do álcool anidro, na revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada. Aí tem o conceito de álcool anidro aqui na nota de rodapé. Eu coloco aqui, diferentemente do afirmado pela empresa em sua defesa, o álcool anidro tem sim fins carburantes, diferenciando-se do hidratado apenas pela adição da água ao último. Prova disso é o texto do inciso 2 do artigo 42 acima transcrito, que trata do álcool para fins carburantes quando adicionado à gasolina, considerando que o álcool hidratado não é adicionado à gasolina, por óbvio, dispositivo refere-se ao álcool anidro. Certo? Então, continuando. Posteriormente, a partir de 1º de outubro de 2008, com a revogação do digital dispositivo pelo artigo 7º da Lei 11.727 de 2008, puderam os distribuidores que adquirem álcool anidro para adição à gasolina de outro distribuidor descontar créditos relativos à contribuição para o PIS e a COFINS apurados pelo regime não cumulativo na revenda, em relação ao produto adquirido. Certo? Entendo também que na situação colocada, o álcool anidro não pode ser tratado como insumo, como que é a recorrente. Quando a distribuidora adquire esse álcool, que só pode ser adicionado à gasolina para obter a gasolina para consumidor final do tipo C, essa mistura formada, determinada em percentual no artigo 2º, portaria 309 de 2001 da ANP, Agência Nacional de Petróleo, não pode ser considerado um produto fabricado / produzido pela empresa distribuidora para efeitos de contribuições ao PIS e COFINS nos termos do artigo 3º, inciso 2 da Lei 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. Essa mera adição de percentual de álcool na gasolina previsto na citada portaria, operação essa que é feita mediante o simples despejo de álcool no tanque reservatório da gasolina, não pode levar a empresa que realiza essa operação à condição de produtor ou fabricante de gasolina. Até mesmo porque, se ela se enquadrasse nessa condição, estaria sujeita ao recolhimento das alíquotas concentradas de 5,08% de PIS e 23,44% para COFINS nas suas vendas de gasolina C, nos termos do artigo 4º da Lei 9.718 de 98, o que não ocorre no caso. Assim, o contribuinte, na condição de comerciante que revende mercadoria adquirida álcool anidro, não pode realizar o creditamento com base no inciso 2 das leis citadas. Poderia apenas pelo inciso 1, desde que não houvesse vedação expressa, como antes já demonstrado. E ainda que, em tese, se pudesse cogitar do referido produto álcool anidro ser considerado insumo, restaria ainda outro impedimento do creditamento, haja vista que, no período, o referido produto foi adquirido com alíquota zero, como antes indicado, incorrendo também na situação de vedação prevista no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, em verbs. Aí eu reproduzo aí. Nesse mesmo sentido, tem sido o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme exemplifica o acórdão abaixo. Aqui tem um acórdão aqui, certo, que eu reproduzo, que nesse mesmo sentido. Cabe frisar ainda que, em recente julgado, esta turma julgadora manteve esse mesmo entendimento, por voto de qualidade, no acórdão número tal, de relatoria do ilustre conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes. Assim emendado. Eu reproduzo a emenda.
A recorrente alega ainda, o artigo 17 da Lei 11.033 de 2004, que a recorrente alega ainda que o artigo 17 da 11.033 de 2004 ratificou seu entendimento permitindo a manutenção de crédito vinculado às saídas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Eis o conteúdo do dispositivo. Entendo que o dispositivo da Lei 10.637 de 2002, do PIS, e 10.833 de 2003 da COFIN, de vedação à apropriação de crédito, no presente caso, não foi alterada de forma tácita pela Lei 11.033 de 2004. Isso porque o artigo 17 da referida lei trata de manutenção de créditos existentes e não de criação de créditos novos. A Lei 10.11.033 de 2004 foi resultante da conversão da medida provisória 206/2004, vigente a partir de 9 de 2004, que em seu artigo 16 dispôs originalmente sobre o mesmo conteúdo do artigo 17 da Lei 11.33 de 2004, que já anteriormente produzido. Observa-se na exposição de motivo da MP explicitação quanto à natureza declaratória do dispositivo em comento, restando evidente que ele não possui qualquer natureza constitutiva. Aí tem a reprodução aqui. Assim, confirmando o já afirmado anteriormente, o artigo 17 da 11.033 de 2004 não traz nenhuma hipótese nova de acreditamento, mas apenas esclarece que os créditos já previstos em lei serão mantidos nas vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição do PIS e da COFINS. Tal dispositivo apresenta claramente um caráter explicativo e não derrogador, como entende a recorrente. Nesse sentido, se existe vedação legal expressa para apuração de apropriação de crédito na revenda de álcool para fins carburantes, logicamente não existe crédito a ser mantido. Além do mais, o referido dispositivo se caracteriza como uma regra geral e não tem poder de revogar dispositivo de norma especial, tal como se caracterizam aqueles presentes na Lei 10.833 e 10.637. Dessa forma, concluo que ainda existe fundamento legal para acreditamento das contribuições sobre a aquisição de álcool anidro pelas distribuidoras de combustíveis, não havendo qualquer reparo a ser feito no despacho decisório e no acórdão recorrido que o ratificou. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Seu voto. Ok, Pedro. Alguém gostaria de pedir algum esclarecimento? Claro, então vamos para o voto. Maísa? Bom, presidente, eu não estava nesse seu voto, né, quando você votou esse caso. Para mim, estava no sentido diferente, tendendo pela concessão, até tem um acordo do Diego e da Thaís nesse sentido. Eu ainda vou estudar um pouco melhor esse caso, mas inicialmente eu vou manter a minha posição anterior, que eu já tinha externado, no sentido de conceder o crédito, considerando pela possibilidade de ter, então eu vou abrir divergência, presidente. Ok. Renan? Eu, assim como eu creio que foi até a mudança de postura do colegiado, de entendimento do colegiado, né, que inicialmente nós admitimos a tomada desse crédito, e eu salvo que essa mudança de postura foi até no processo do presidente mesmo. Que lá ficou bem, eu acho que ficou bem clara essa questão da ausência de processo produtivo. A mera adição de álcool à gasolina no momento da venda não configura processo produtivo. Não existindo processo produtivo, não há o crédito de insumo. Então, acompanho o relator, presidente. Ok, Cíntia? Eu estou analisando aqui, realmente já votamos de uma maneira diferente, mas considerando as colocações do voto, que estão expostas no voto, e os acréscimos do conselheiro Renan, eu vou acompanhar também o relator. Ok. Lara? Acompanho o relator, presidente. Ok, Renata? Eu vou votar com a divergência. Eu entendo que aqui faz parte, sim, do processo produtivo e que é insumo e, portanto, deveria dar o direito de crédito. Ok, Renata. Thaís? Presidente, como já foi colocado, existe uma posição inicial desse colegiado. Eu até fui relatora do acórdão 3402-007-012, no sentido de dar esse crédito, porque o que é interessante nesse caso é que não é simples revenda, né? Na minha opinião,
a compra de um insumo para um processo produtivo. E daí eu acho que, na minha opinião, tem que se tomar um pouco de cuidado para não se importar mais uma vez o conceito de IPI para fins de PiscoFins, né? Porque o que é processo produtivo, então, seria uma coisa muito fechada, estilo que a gente tem no IPI, ou a gente está aqui numa situação diferente, né? Então, eu vou manter o meu entendimento externado naquela oportunidade, compreendo o posicionamento da turma, mas ainda mantenho o meu entendimento original, então voto com a divergência. Ok. Só explicando um pouquinho, não é mudança, eu acho que a questão, até esse ponto eu falei com o Renan uns 2 meses atrás, né? Processo produtivo é processo produtivo em qualquer tributo, em qualquer conceito, né? É só o reflexo do processo produtivo, não é que vai ampliar o processo produtivo ou reduzir o processo produtivo. O processo produtivo é uma coisa só, né? É uma coisa que, inclusive, está fora do direito. A gente tem que usar da técnica para a gente entender o que é processo produtivo para trazer para o direito. Isso é uma matéria fora do direito. Isso está na engenharia, né, outras ciências que tratam dessa questão. Então, não creio que é o PIS e COFINS ou é o IPI que vai regular essa matéria. Eu acompanho o relator, essa mudança de posição, realmente o Pedro trouxe isso aí, o Renan externou. Então, aqui ficou vencidas as conselheiras Maísa, Renata e Thaís, não é? Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos e negar provimento ao voluntário. Vou botar aqui, vencidas. Vencidas as conselheiras Maísa Bessar, Renata da Silveira e Thaís de Laurentiis. Não tivemos sustentação na audiência. Ok, Pedro. Obrigado. Esse é o resultado do 37. Ótimo. Deixa eu só ver aqui se a gente tem uma posição. Presidente, a Sabrina acabou de falar comigo dizendo que já está disponível. Se puder, ela já pode entrar em sala. Ótimo, ela mandou aqui. Aí eu peço então para a Maísa sair então e a Sabrina entrar. Vocês me mandam mensagem. Ok. Os casos agora serão, então, 39, 40 e 41 da pauta. Inclusive, eu pediria ao apoio, a Patrícia, para convocar o doutor Ian Mangia Maciel, aqui de Belo Horizonte, para ingressar na sala. Ok, presidente. 39 e 41. Ok, presidente, farei a convocação. Eu peço para vocês, os processos são iguais, mas o que eu vou ler é o 40. Tem uma proposta de resolução inicialmente, presidente, e depois, se for o caso, tem o voto também. Ok, eu vou falar com o doutor. Ei, Sabrina. Olá, boa tarde. Novamente. Como estão? Tudo bem, Sabrina? Tudo jóia. Sabrina, julgaremos os 3 da Iveco, tá? 39, 40 e 41. 38, que você também estava convocada, foi retirado de pauta. Aproveito para apregoar, tá? 38 também da Iveco, era outro patrono, foi retirado de pauta, a pedido da parte. Ok. Boa tarde, doutor Ian. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Doutor Ian, a relatora, a conselheira Renata, já externou que ela vai fazer uma proposta de resolução. Aí eu queria verificar com o senhor se o senhor abriria a mão dessa sustentação nesse momento para fazer no momento posterior. Caso a resolução não fosse aprovada, não for aprovada, aí eu abriria para o senhor fazer as suas considerações. Normalmente é o tratamento que a gente tem dado aqui na sala, os patronos sempre têm aceito. Isso não prejudica a sua defesa no momento da análise da massa. Tá certo. Boa tarde. Queria cumprimentar todos os conselheiros. Eu aceito sim a proposta. Vamos ouvir a proposta de resolução. Perfeito, então, doutor. Renato, você tem a palavra.
Só apregoando aqui que nós temos a presença da conselheira Sabrina, em substituição à conselheira Maísa, que se declarou impedida nos 3 casos da IBER, item 39, 40 e 41. Então, Renato, você tem a palavra. Ok, eu vou fazer um pequeno resumo aqui do relatório, que está um pouco extenso, até porque eu retomo alguns dos pontos ao longo do voto. Aqui é um recurso voluntário proposto contra o acórdão da terceira turma da DRJ de Belém, que por unanimidade de votos julga improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte nos termos da ementa abaixo colacionada. Trata-se de um pedido de restituição de valores retidos na fonte a título de PIS e COFINS relativos ao mês. Eu estou lendo aqui o item K40, tá, patrão? Só para o senhor saber. No mês de abril de 2008 e no total geral aqui entre PIS e COFINS totalizaria o valor de 12.120,49. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, a qual se seguiu a transmissão das declarações de compensação. A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal, expediu despacho decisório em que não reconhece a existência do direito de crédito pleiteado e, por decorrência, não vai homologar as compensações correlatas. Em resumo, depois de fazer uma análise de toda a contabilidade da empresa, chega-se à conclusão de que o crédito, teoricamente, poderia até existir, mas entendeu-se na DRJ, na DRF, em que teria sido utilizado em duplicidade, uma vez que no DACOM já constaria o uso daqueles créditos em momento oportuno, quando então ele não poderia utilizá-lo novamente em DECOMP. Em resumo, foi isso o que o despacho decisório tratou. Eu vou trazer alguns outros pontos mais específicos no voto. Cientificado, então, o sujeito passivo apresenta a manifestação de inconformidade, explica toda essa questão, de acordo com a contabilidade da empresa, provavelmente seria isso mesmo que iria encontrar. Todavia, é explicado que houve um equívoco nas informações prestadas nas DACONs daquele período, que, na verdade, embora estivesse contabilizado como dedução, não foi isso que aconteceu. Houve um erro na hora do preenchimento com relação às rúbricas, e que aquele crédito não foi usado 2 vezes. Teria sido utilizado uma única vez, de acordo com a própria contabilidade da empresa, todo o razão analítico que ele junta aos autos, e que a contabilidade, por si só, já traria as alegações de equívoco no preenchimento da DACOM. O contribuinte também ele informa que ele queria fazer aqui a retificação dessa DACOM, mas como já teria passado o prazo, ele pediu uma retificação de ofício e não foi acatada pela Receita, motivo pelo qual os créditos se mantiveram, inclusive, depois aqui na DRJ. Cientificada da decisão em 11 de outubro de 2016, conforme o termo de ciência, o contribuinte apresenta recurso voluntário, pugnando, então, pelo provimento do recurso, reconhecimento integral do crédito pleiteado com homologação das compensações efetuadas, alegando em si os mesmos argumentos já deduzidos na manifestação. O relatório passa ao voto, presidente. Ok? Então, nós temos o relatório, verifica-se a tempestividade do recurso voluntário, bem como preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando, portanto, em seu conhecimento. Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do presente processo em diligência para verificar a validade do montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo. Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de restituição em formulário protocolado em 19 de julho de 2010, nos valores, conforme já ventilados, do mês de abril de 2008, pedido esses vinculados a declarações de compensação, e nesse projeto o objeto analisado é a DECOMP final 0358, transmitida em 27 de julho de 2010. Mediante, então, o despacho decisório de folhas 1256 a 1262, concluiu-se pela inexistência do crédito pleiteado, uma vez que o valor visado já teria sido integralmente deduzido na DACOM e, consequentemente, não foram homologadas as DECOMPs vinculadas. Em outras palavras, a DRF entendeu que o contribuinte deduziu as retenções no DACOM, usou o crédito para pagar o PIS e a COFINS do respectivo mês e o também haveria pleiteado a restituições daqueles mesmos valores, de modo que não se poderia utilizar o mesmo crédito em duplicidade. Em manifestação de inconformidade, o contribuinte aduz demonstrar, por meio dos seus registros contábeis, que são mais de 900 páginas de arquivos em PDF, como aqui
páginas 44 a 1254 e 1364 a 1381, que no período em que sofreu as retenções do PIS e da COFINS, não utiliza os créditos daí provenientes para a dedução do saldo a pagar das contribuições, mas sim para quitar os débitos indicados na DECOMP, no caso aqui, a final 03, como eu coloquei ali para vocês, 0358. Argumentou que, por mais que as retenções tenham sido informadas na DACOM para o pagamento do PIS e da COFINS do período, de fato, essa situação não ocorreu. Reconhece, todavia, que preenche o seu DACOM de forma equivocada e, como já havia se passado mais de 5 anos, solicitou à Receita Federal a retificação do DACOM de ofício, com o intuito de corrigir o erro no lançamento das deduções a título de PIS e COFINS retido na fonte. Contudo, o seu pedido foi indeferido. Protestou, então, pelo princípio da verdade material, já que o DACOM, aí já está as folhas 1352 a 1354, é meramente informativo e não pode prevalecer sobre as informações contábeis que refletem a realidade no sentido de que não foi utilizado os créditos ora pleiteados para a quitação do PIS e da COFINS do mês em questão, mas sim os créditos derivados da não cumulatividade, conforme comprovariam os seus registros contábeis, o razão analítico, juntado aos autos, conforme já delinhado, né, nas folhas 44 a 1254 e 1364 a 1381. E que os créditos das retenções foram usados apenas nas DECOMPs, motivo porque não haveria uso do crédito em duplicidade. A DRJ, ela julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte e manteve o despacho decisório. Entendeu que os valores havidos como retenção na fonte da contribuição para o PIS e para a COFINS foram integralmente utilizados pelo sujeito passivo pela dedução das contribuições apuradas no mês, conforme o DACOM apresentado. E assim não subsistiria qualquer fundamento para que fosse reconhecido o direito à restituição de tais valores e, portanto, não haveria reparos a serem efetivados na decisão proferida pela unidade de origem no sentido de não homologar as DECOMPs em questão. Afastou a alegação da contribuinte de que sua contabilidade seria o meio hábil a comprovar que houve um mero erro no preenchimento da DACOM, devendo prevalecer sobre o que constou dos respectivos demonstrativos, porque tais alegações somente poderiam ser acolhidas acaso, mesmo diante de suposto erro de fato, não houvesse ocorrido, como materialmente ocorreu, o efetivo aproveitamento dos valores retidos na fonte. Com efeito, o indefensável raciocínio do contribuinte, diz a DRJ, corresponde a sustentar que os débitos, que o débito foi extinto com sua contabilidade pelos créditos da não cumulatividade, liberando assim o crédito relativo às retenções na fonte, para adiante, contudo, lançar mão das mesmas retenções na fonte, para assim liberar os créditos da não cumulatividade. Diferente da alegação da contribuinte, a DRJ entendeu que, ao utilizar o valor retido na fonte para deduzir o valor da contribuição da DACOM, o contribuinte obtém como resultado prático da sua conduta a manutenção dos créditos decorrentes da não cumulatividade daquela contribuição, as quais poderão, segundo a DRJ, serem utilizados em meses subsequentes. Em recurso voluntário, a recorrente vai repisar todas as alegações já trazidas na manifestação de inconformidade, entre as quais eu destaco os itens que me parecem bastante importantes aqui. Bom, diz o contribuinte, no seu recurso, que a DRJ não refuta o raciocínio apresentado por ela quando dá análise dos registros contábeis juntado aos autos. Segundo o acórdão recorrido, consta o seguinte, aí eu vou transcrever parte do acórdão citado pela recorrente. Da razão analítico das contas, aí tem aqui a conta do PIS e da COFINS, registros no sentido de que o crédito da não cumulatividade das contribuições foram utilizados para integral dedução dos valores devidos no mês, conforme folhas 1366 e 1374. O que se tem na espécie é que o contribuinte veio inserir em DACOM integralmente os valores retidos na fonte. Ou seja, diz a recorrente, se os créditos da não cumulatividade serviram no integral pagamento das contribuições devidas do período, é porque os créditos das retenções não foram usados dentro daquela finalidade. Assim, conclui que a DRJ
acaba por confirmar que os valores retidos não foram usados em duplicidade. Porém, numa postura contraditória, diz a contribuinte, a DRJ manteve o despacho decisório, conjecturando que a contribuinte teria extinto seus débitos em sua contabilidade pelos créditos da não cumulatividade, liberando assim o crédito relativo à retenção da fonte, para adiante, contudo, lançar mão das mesmas retenções para assim liberar os créditos não cumulativos. Aqui, entre aspas, palavras da recorrente. Segundo ponto, argumenta mais uma vez que não houve aproveitamento do crédito da retenção do PIS, da COFINS e da duplicidade, mas mero preenchimento equivocado da DACOM, que, como ser dito, segundo a contribuinte, não é hábil para suplantar a verdade dos fatos. Salienta ainda que a DRJ, ao afirmar que a recorrente veio a liberar posteriormente os créditos da não cumulatividade que haviam sido utilizados no pagamento das contribuições, não fez qualquer prova nesse sentido. Ou seja, a DRJ, além de não conseguir refutar os argumentos da recorrente, faz afirmações vazias sem a necessária comprovação. E, por fim, a recorrente explica novamente todo o seu raciocínio e roga para que sua contabilidade... Alguém está falando alguma coisa? Seja analisada em nome da verdade material, a fim de atestar todos os detalhes trazidos no bojo de sua manifestação de inconformidade, cujos argumentos são reproduzidos ao longo do seu recurso voluntário. Pois bem, vejamos. Primeiramente, então, cabe destacar que o contribuinte figura como titular de pretensão de declarações de ressarcimento de compensações e, como tal, possui o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui encargo de comprovar, por meio de seus documentos, hábeis e idôneos, a existência de direito creditório que alega possuir. Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos adequados à prova do seu direito creditório. Nada obstante, embora caiba ao contribuinte o ônus da prova em pedidos de compensação, é importante destacar também que tal ônus incide sobre quem o declara. Afinal, o ônus da prova recai àquele que a alega, ou seja, a quem dela se aproveita, conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil. Portanto, se a fazenda alega ter ocorrido determinado fato, deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência de determinada situação, igualmente, terá que provar o que alega. Posto isso, é fato incontroverso e destacado inclusive pela DRJ, que a contribuinte sujeita-se à retenção na fonte do PIS e da COFINS nos termos do artigo 3º, caput, parágrafo 3º da Lei 10.485 de 2002. Assim como é possível a sua restituição daquelas referidas contribuições retidas na fonte, conforme o artigo 12 da então vigente N 900 de 2008. Assim, tem-se que a recorrente pode se creditar dos valores retidos na fonte relativa às contribuições ao PIS e ao COFINS. O problema é saber como esses créditos foram aproveitados, sem duplicidade, como alegado pela DRF e avalizado pela DRJ, ou uma única vez, na forma esclarecida pela recorrente. A contribuinte alega o erro no preenchimento da DACOM, motivo porque a fiscalização entendeu que o crédito havia sido utilizado 2 vezes, compensado e deduzido para o pagamento das contribuições do mês em referência. O erro não foi corrigido dentro do prazo de 5 anos e foi solicitada a retificação de ofício, o que foi indeferido. No tocante ao DACOM, este colegiado tem um entendimento majoritário de que o demonstrativo de apuração das contribuições sociais tem natureza meramente informativa, não representando confissão de dívida e, portanto, não constitui o crédito tributário, razão pela qual essa prova não se presta a validar um direito creditório. Via reflexa, se a DACOM não serve para validar o crédito, ela também não se presta a inviabilizá-lo. Então, da mesma forma que a validade de um crédito deve vir acompanhada da documentação fiscal e contábil a legitimar a sua existência, o erro no preenchimento da DACOM não dispensa a análise da documentação contábil apresentada pela recorrente, diga-se, mais de 900 páginas de razão analítico em PDF.
para lastrear as suas alegações, o que pode vir a confirmar a sua razão e, consequentemente, a possibilidade do uso do crédito na sua decomp. Nada obstante, a DACOM indique que o mesmo crédito já teria sido utilizado para a dedução do pagamento das contribuições devidas no mês. Da leitura do acordo recorrido, não vislumbrei uma análise detida e eficiente dos documentos contábeis trazidos pela recorrente, mas apenas afirmações vazias, deduzindo que o contribuinte usou o seu crédito pleiteado para a dedução das contribuições, conforme o DACOM, o que levaria, hipoteticamente, à liberação dos créditos da não cumulatividade, os quais poderiam ser utilizados em períodos posteriores. Ao mesmo tempo, a decisão, de fato, resta contraditória, porque, apesar das ilações, afirma que, do razão analítico das contas do PIS e da COFINS, registros no sentido de que o crédito da não cumulatividade das contribuições foram utilizadas para a integral dedução das contribuições devidas no mês. Então, se você reconhece que foi usado, como é que liberou uma para usar a outra? É meio contraditória aqui a fala da DRJ. A DRJ reconhece, então, que houve a utilização integral dos créditos da não cumulatividade para o pagamento do PIS e da COFINS do mês em referência e, ao mesmo tempo, diz que a recorrente usou os créditos da retenção na fonte da DACOM, liberando os créditos da não cumulatividade para serem utilizados em períodos subsequentes. Há aqui uma evidente contradição, contrassenso. Inclusive, a DRJ afastou a alegação da contribuinte de que sua contabilidade seria o meio hábil a provar que houve um mero erro no preenchimento da DACOM, devendo prevalecer sobre o que constou dos respectivos demonstrativos, porque tais alegações somente poderiam ser acolhidas a caso, mesmo diante de suposto erro de fato, não houvesse ocorrido, como materialmente ocorreu, o efetivo aproveitamento dos valores retidos na fonte. Contudo, o julgador Acó afirma que o crédito foi usado com base no DACOM, mas não apresenta a análise contábil de que tal fato de que, de fato, ele teria sido utilizado ao invés dos créditos da não cumulatividade. Não foi feita uma análise conta a conta do razão analítico, seja para provar o que o contribuinte diz, seja para provar o que a própria DRJ induziu. Em outras palavras, deduziu-se um fato sem que houvesse a prova contábil específica sobre ele. No exame perfunctório, é possível que a contribuinte tenha, como parece ter, contas separadas para o PIS a recuperar derivado dos valores retidos de PIS a recuperar dos valores relativos à não cumulatividade. E faz sentido, inicialmente, a alegação do erro na DACOM pode ter, de fato, provocado uma falsa interpretação da apropriação em duplicidade do crédito requerido. E aqui eu colacionei parte da petição do recurso voluntário da contribuinte que explica item por item do porquê que essa contabilidade teria, por um equívoco, gerado essa má interpretação. Além disso, é importante mencionar que a DRF não analisou o razão analítico da forma narrada pela recorrente, mas apenas fez o confronto das informações. E como informado do DACOM, tudo levou a crer que os valores foram usados 2 vezes, e, portanto, veio a glosa. Assim, sabendo que a DACOM não equivale à confissão de dívida e diante da fundada dúvida de que o crédito da recorrente possa existir, tendo em vista o erro no preenchimento da sua declaração da DACOM, quando comparado com a realidade da contabilidade apresentada pela empresa, em respeito ao princípio da verdade material do contraditório e da ampla defesa, é cabível, então, oportunizar a recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao seu crédito pleiteado. Importante salientar que não cabe ao CARF sofrer deficiência instrutória, ainda que em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ analisaram a contabilidade da empresa da forma detalhada com base nos argumentos trazidos pela recorrente, o que pode impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação. As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos débitos e créditos em compensação. Dessa forma, para a solução do litígio, torna-se imprescindível a devolução dos autos à origem para esclarecer os fatos e aferir se
se houve, né, do erro no preenchimento da DACOM, as demonstrações contábeis apresentadas pela contribuinte, de fato, atestam que foi por ela alegado, tornando possível o aproveitamento do crédito pleiteado. Ou seja, que para o pagamento do PIS e da COFINS do mês em tela foram utilizados apenas os créditos da não cumulatividade, o que fez com que a contribuinte, possuindo créditos de retenção na fonte, promovesse a sua compensação com débitos próprios. Destaca-se, portanto, que a comprovação da existência de alegações de crédito da contribuinte somente pode ser feita com base numa detida análise da documentação apresentada, devidamente lastreada de acordo com a sua escrita contábil e fiscal apresentada. A atribuição compete aos ocupantes do cargo da Receita Federal do Brasil, dos auditores. Como se diz, cabe aqui transcrever o artigo 6º da Lei 10.593 e colaciona que parte da lei. Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto 70.235, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência, a repartição de origem, para avaliar a alegação do erro no preenchimento da DACOM, com a análise da razão analítico, esclarecendo e demonstrando quais créditos foram utilizados para o pagamento do PIS e da COFINS do mês de abril de 2008, se integralmente aqueles derivados da não cumulatividade, e ou se os créditos relativos às retenções na fonte de referidas contribuições, que ora se pretende confirmar. Encerrada tal instrução, a interessada deverá estimada para se manifestar no prazo de 30 dias, e após terminada a diligência, os autos deverão retornar a este colegiado para ser incluído em pauta e prosseguimento de seu julgamento. É como propõe, então, a presente resolução, presidente. Ok, Renata. Alguém gostaria de fazer algum pedido de esclarecimento? Presidente. Pois não, Renan? Eu entendo que talvez seja interessante nessa diligência, porque a dúvida que está clara, foi utilizado o crédito da não cumulatividade ou crédito de retenção. O litígio em síntese é isso. O contribuinte está pedindo a restituição de um crédito de retenção e diz, olha, eu não utilizei esse crédito de retenção, eu utilizei o crédito de não cumulatividade. Só que, se de fato ele comprovar que utilizou o crédito da não cumulatividade, eu creio que seria interessante demonstrar, Renato, se esse crédito da não cumulatividade também não já foi utilizado. Porque aí nós teremos a duplicidade só que do outro crédito. Eu não sei se eu consigo me fazer entender claramente. O contribuinte ele diz o seguinte, eu não estou usando crédito de nota fiscal, eu estou usando aquele da não cumulatividade, tem apreciado dia a dia, né? Só que esse crédito da não cumulatividade, eventualmente, ele pode ter sido utilizado em outra competência. Então, talvez seja interessante incluir, se utilizado o crédito da não cumulatividade, se de fato o contribuinte comprovar contabilmente que utilizou o crédito da não cumulatividade, que a autoridade fiscal se pronuncie se eventualmente o contribuinte já se utilizou desse crédito em algum outro momento. Tá. Então, como é que a gente vai... Uma frase a mais. Você pediu para confirmar qual crédito foi utilizado. Seria só, se eventualmente comprovar-se a utilização do crédito da não cumulatividade, analisar ou comprovar, verificar, enfim, se esse crédito eventualmente foi utilizado em duplicidade. Oi? Desculpa, mas será que daí não seria o caso de fazer o que a gente faz normalmente, que é cancelar o despacho? É despacho, né? Não é auto de infração. Não, é despacho, isso mesmo. Despacho, né? É cancelar o despacho porque foi superado o motivo inicial do despacho, que é esse daí que estamos com dúvida. Nós daí vai ter o contraditório. Porque daí... O retorno dos autos a apreciar. Porque daí ele vai poder, em primeira instância, se defender, enfim, caso a autoridade fiscal de origem entenda que existe algum outro problema com o crédito, mas daí começa de novo. Mas o Renan ele quer só ver se foi aproveitado isso de outra forma. Não é nem discutir o crédito. Mas se ele quer ver que ele não aproveitou daquela forma que a diligência falou que está aproveitando? Não sei. Eu costumo ter mais essa postura. Mas a gente não poderia discutir isso quando do mérito, Thaís? Eventualmente é uma informação a mais, já permite o colegiado talvez até avançar e encerrar o litígio de uma vez toda. Entendi. Não, pode ser. Concordo com a Teresa. Né?
Renata, você concorda com esse acréscimo? Sim, só vamos ajustar aqui para ver se eu entendi certo. Deixa eu só escrever aqui e colocar aqui para vocês, para ver se atende a... Se utilizado, então, o crédito da não cumulatividade, esclarecer, se foram utilizados de fato nessa competência, é isso que você quer saber? E, eventualmente, o crédito não foi utilizado em outra competência. Ou seja, se a duplicidade que está sendo afirmada para o crédito de retenção, ele não ocorreu no crédito não cumulatividade. Esse crédito que o contribuinte disse que utilizou, ele tinha que estar disponível, né, para dizer que utilizou. O próprio lançamento contábil, eu acredito que, eventualmente, o contribuinte, cumprindo o que você pediu, ele já deve cumprir esse meu acréscimo. Porque o lançamento contábil, eventualmente, vai comprovar isso. Mas eu acho interessante, Renata, a gente tem que saber se esse crédito não foi utilizado em duplicidade. Ok, vamos fechar a redação aí, por favor. Eu coloquei assim, vê se atende, Renan. Se utilizado o crédito da não cumulatividade, esclarecer se esse crédito foi utilizado na competência em questão ou em outra. Esclarecer se esse crédito foi utilizado também em outra competência. O que eu quero saber é a duplicidade. Entende? Tá. Que foi utilizado nessa competência, se não foi, Sim, o contribuinte já não tem nem razão. Foi realizado nessa competência em questão ou em alguma outra. E em alguma outra. E o que eu quero saber é a duplicidade. Seria o I. Pode colocar, verificar se há duplicidade na utilização dos créditos. Da não cumulatividade. Resolve também. Mas a essência é essa. Eu acho que é importante deixar claro para o patrono o que o colegiado está entendendo como necessário, né? Se não foi utilizado o crédito de retenção e duplicidade, também comprovar que o crédito de não cumulatividade não foi utilizado 2 vezes. Ok? Com essa redação, podemos votar? Pedro, como vota? Eu voto com o relator, com a relatora. Ok. Sabrina na posição da Maísa. Sabrina, como vota? Acompanho. Ok. Renan? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Lara? Com a relatora, presidente. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Acompanhou o julgamento o patrono do contribuinte, Dr. Ian Mangia Maciel, AB Minas, 192063. Eu vou colocar a conselheira Maísa de Sá Pitombo Beligno declarou-se impedida e foi substituída pela conselheira Sabrina, como é que é mesmo, Sabrina? Coutinho Barbosa. Coutinho Barbosa conhece, né? Exato, presidente. Ok. Ok, doutor Ian. Proposta de resolução, os 3 processos. Muito obrigado, okay. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Esse resultado, 31, 32 e 33. Sabrina, muito obrigado. Até Precisando, a próxima. é só chamar, presidente. Mês que vem tem mais, ou não? Vamos ver. Tá joia. Um abraço, turma. Tchau. Vamos dar uns 10 minutinhos aí, gente. A gente retorna às 15h30. Aí, se puder já chamar depois a Maísa, Thaís, quer fazer a gentileza? 15h30. Eu peço a Patrícia interromper a gravação por 10 minutinhos. Ok.